jamais atribuído a Deus. Então, respondendo à pergunta, os nossos pecados estavam determinados antes da fundação do mundo? Eu respondo que nada foge à determinação de Deus e com certeza os pecados também não. Mas só que isso acontece de uma forma a deixar você responsável pelas suas atitudes e pelas decisões que você toma. Esse tipo de afirmação, de declaração, ou de pregação, ou de ensinamento, ele fere, né? Fere o caráter de Deus e fere a justiça de Deus. Isso não tem nada a ver com soberania. Soberania é o que está em Hebreus 4,13, e que todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso é soberania. Nada foge do seu controle. Deus sabe de todas as coisas. Então o Senhor sabe de tudo. Isso é soberania. E só um Deus soberano para decretar as consequências para a sua criatura, mas deixá-la livre, né? Pelo menos até um certo ponto, em que ela pode tomar a sua decisão frente àquilo que Deus estipula como pecado, né? O pecado é a transgressão da lei de Deus. E quando nós olhamos para os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, lá no Éden, o Senhor Deus dá uma ordem explícita com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele diz expressamente para que dela não comesse. Então veja, ele falou abertamente, não há nada em oculto nisso, não é um mistério, não está implícito, mas explícito no texto. E isso é o pistis, né? Nós cremos na palavra de Deus, a fé é confiança no caráter de Deus, em que Deus disse não, dela não comerás. E a consequência da desobediência seria a morte, né? O salário do pecado. O ser humano então passou a estar destituído da glória de Deus. Talvez Adão e Eva fossem revestidos, né, de uma glória, tanto que o texto não diz que era uma pele, que era pele de animal, né, que Deus coloca em Adão e Eva, né, fez vestimentas de túnicas, mas talvez pele humana mesmo, né, porque a terminologia mostra isso. O ser humano então ele foi destituído da glória de Deus, mas Deus colocou, Deus dá uma ordem sob pena de condenação. Essa condenação, ela passa então depois a toda a raça humana, ainda que a raça humana que viria depois de Adão e Eva não pecou à semelhança da transgressão de Adão, mas viriam a pecar. Romanos 3:23, todos pecaram. Romanos 5:12-13, todos pecaram, ainda que não a semelhança. Por conta disso, juízo de condenação sobre todos, né? Essa é a questão do pecado. Deus encerra todos debaixo da desobediência. Essa é a abrangência do pecado, né? A universalidade do pecado sobre toda a raça humana. Romanos 5:18, Romanos 11:32. Então, Jesus fala assim em João 18:20, declarou-lhes Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo, francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Existem coisas, como está lá em Deuteronômio 29:29, encobertas a nós e aos nossos filhos, mas tem coisas que não são descobertas. A advertência contra o pecado e a punição com relação ao pecado, seja ele qual for a natureza, tanto o pecado para a morte, que é a resistência, né, à palavra de Deus, Deus faz com que essas pessoas então fiquem impossibilitadas de se achegar a Ele por causa do motivo da incredulidade e da resistência à pregação do Evangelho. Romanos 2:5, Tito 3:10-11, Provérbios 29:1, 2 Tessalonicenses 2:10-12. Então, nós temos uma gama de versículos e de textos bíblicos que mostram que a proibição de que a pessoa compreenda a verdade tem um motivo, né? Quando a gente olha em Romanos capítulo 1, versos 18-28, mostra que Deus se revelou, mas só que pela dureza do coração eles não quiseram saber de Deus. Não tem nada implícito, está explícito, Deus se revelou. Romanos 1:28, por exemplo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou, então Deus entrega. E essa pessoa fica impossibilitada de se chegar a Deus e permanece morta, então, em delitos e pecados, nas trevas espirituais, permanece debaixo do juízo de condenação do Éden.
João 12, 46, Jesus fala: eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E a condenação é essa, que essa luz veio ao mundo, de João 1,9, mas eles preferiram as trevas do que a luz, João 3,19. Então essas pessoas permanecem, porque elas se mantêm rebeldes contra essa luz, contra a pregação do Evangelho, contra Cristo, né, a exposição da palavra de Deus, João 3,36. Agora, se Deus pré-ordenou que essa pessoa não se voltasse para ele, né, ele traz um chamado que seria um chamado que não vem acompanhado, né, como diz os calvinistas, com um chamado eficaz interno do Espírito Santo. Ou seja, Deus chama eficazmente só os eleitos. Os textos bíblicos vão mostrar que é por causa da dureza do coração do ouvinte, a dureza de um coração impenitente que não quer se converter. Se Deus proveu isso, essa incapacidade de conversão, essa incapacidade de se achegar a Ele, porque ele fala em João 5,40, né? Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida, e sendo o ser humano incapaz de resistir à vontade de Deus, dentro da má interpretação de Romanos capítulo 9, verso 19, quem jamais resistiu à sua vontade? Nós vemos por toda a Escritura as pessoas resistindo à vontade de Deus, mas se dentro dessa compreensão as pessoas não poderiam resistir à vontade de Deus e passaram a pecar, e passaram a desobedecer a Deus, e passaram a resistir à sua vontade por causa de um decreto do próprio Deus, como pode então a culpa ser dessas pessoas, já que elas não poderiam resistir à sua vontade, que era deixá-las sem chamá-las eficazmente para receberem o Evangelho? Então a Bíblia diz lá em Tiago que em Deus não há sombra de variação. Não há essas duas vontades. Deus deixa claramente, Ele mostra claramente que chama o pecador à conversão. E quando este pecador resiste à sua vontade, aí sim ele entrega essa pessoa à sua própria condenação, ao seu próprio estado de condenação. Isso não significa que Deus não é soberano, mas na sua soberania ele decretou dois caminhos, do bem e do mal, da morte e da vida. E ele diz: escolha o bem. E ele chama os céus e a terra como testemunha, que ele propôs. Então há uma proposta de salvação. Isso é graça. A graça foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não dependeu do ser humano, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E ele usou a sua misericórdia sendo o próprio sacrifício encarnado para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E aí ele não iria imputar aos homens as suas transgressões, mas isso deve ser recebido por fé. E há o chamado de Deus para a conversão. João 5, 18, 19. Romanos 8, 3. Deus condena o pecado no corpo de Cristo. Isso é graça, esse é o corbão, o sacrifício já oferecido. Agora, a aproximação vem através da pregação do Evangelho, e ele chama a conversão. E quando essa pessoa resiste em crer, resiste em confessá-lo, resiste em chegar-se a Deus, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, e a bondade foi mostrada na cruz do Calvário. Por isso que o anjo lá disse para os pastores nas aldeias em Belém: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem, a quem Ele mostrou boa vontade. Quando essa pessoa resiste isso, é por causa da dureza do coração impenitente, que não quer se converter. Não foi Deus quem programou aquilo. Então, nós vemos que é uma pregação confusa, uma pregação contrária às Escrituras, né? É uma pregação que vai contra os textos bíblicos. A justiça de Deus ela é revelada nas Escrituras de forma que mostra que Deus não usa de dois pesos e duas medidas, nem de balança enganosa. Ele tratou a todos de igual forma e ele chama a todos à conversão. E dá um espaço de liberdade para que a pessoa possa crer ou não crer. Deus abençoe.